Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vocação de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos, os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Gente, eu acabei de achar um erro aqui, na Bíblia de Jerusalém, Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. Olha, por que colocar esses 2 zeros aqui? Obviamente, isso daqui não está na palavra de Deus, Então, deve ter sido um erro de digitação mesmo. Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. E esteve 3 dias sem ver e nada comeu e bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada Direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está quem, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do seu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, é para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. Recebeu então o batismo, e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Pregação de Saulo em Damasco. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus, afirmando que é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam estupefatos e diziam: Mas não é este o que devasta em Jerusalém
os que invocam esse nome e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si como matá-lo. Mas Saulo teve conhecimento dessa trama. Vigiavam até as portas da cidade de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos, uma noite, fizeram-no descer pela muralha, oculto num cesto. Visita de Saulo a Jerusalém. Tendo chegado a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que fosse de fato discípulo. Então Barnabé tomou consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como, no caminho, Saulo vira o Senhor, o qual lhe dirigiu a palavra, e com que intrepidez em Damasco falara no nome de Jesus. Daí por diante, ia e vinha entre eles, em Jerusalém, falando com intrepidez no nome do Senhor. Dirigia-se também aos helenistas e discutia com eles, os quais, porém, projetavam tirar-lhe a vida. Tendo-o sabido, os irmãos conduziram-no até Cesareia, de lá enviando-o para Tarso. Período de tranquilidade. Entretanto, as igrejas gozavam de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Elas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletas da consolação do Espírito Santo. Pedro cura um paralítico em Lida. Aconteceu que Pedro, que se deslocava por toda a parte, desceu também para junto dos santos que moravam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que há 8 anos estava de cama. Era paralítico. Então Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente levantou-se. Viram-no todos os habitantes de Lida e da planície de Saron e se converteram ao Senhor. Pedro ressuscita uma mulher em Jope. Ora, em Jope havia uma discípula chamada Tábita, em grego Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias caiu doente e morreu. Depois de a lavarem, puseram-na na sala de cima. Como Lida está perto de Jope, os discípulos, sabendo que Pedro lá se encontrava, enviaram-lhe 2 homens com este pedido: Não te demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e veio com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde o cercaram todas as viúvas, chorando e mostrando as túnicas e os mantos. Quantas coisas Dorcas lhe havia feito quando estava com elas. Pedro, mandando que todas saíssem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se então para o corpo, disse: Tábita, levante. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Este, dando-lhe a mão, fê-la erguer-se. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Espalhou-se a notícia por toda Jope, e muitos creram no Senhor.
Pedro ficou em Jope por mais tempo, em casa de certo Simão, que era curtidor. Pedro vai à casa de um centurião romano. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da coorte itálica. Era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ele viu claramente em visão, cerca da 9ª do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando Cornélio. Fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: Que há, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, junto aos seus empregados, bem como um soldado piedoso daqueles que estavam a seu serviço. Explicou-lhes tudo e enviou-os a Jope. Esses gritos, gente, é que vizinha em casa tem um beach tênis. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da 6ª para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, replicou: De modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Só um instante, gente. Ei, fechar para não me zoar daqui para dentro do celular. Pronto, gente, continuando. De modo nenhum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamaram e se informaram se era ali que se hospedava Simão, cognominado Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda?
E responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos que eram de Jope acompanharam-no. Mais um dia e entrou em Cesareia. Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro reergueu-o, dizendo: levanta-te, pois eu também sou apenas homem. E falando amigavelmente com ele, entrou. Encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou: bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto: pois, por que razão me chamaste? Cornélio respondeu: faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, eu estava em oração, pela hora 9, em minha casa, quando diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes e disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida, e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois todos nós, diante de ti, para ouvir tudo que te foi ordenado por Deus. Discurso de Pedro em casa de Cornélio. Tomando então a palavra, Pedro falou: dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Sabeis o que aconteceu por toda a Judéia. Jesus de Nazaré, começando pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, e ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na região dos judeus e em Jerusalém. Ele, a quem, no entanto, mataram, suspendendo-o ao madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, após sua ressurreição dentre os mortos, e ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos testemunha
de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído por Deus. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crê. Batismo dos primeiros gentios. Pedro ainda estava ainda falando estas coisas, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos ao ver que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro: poderia alguém recusar a água do batismo para estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias.